responsáveis pela parte de mídia, de comunicação, de marketing da nossa igreja. E eu tô aqui para contar um pouquinho de como que foi esse processo aí de transição, né? Quando a gente recebeu a notícia de que teríamos que parar de ter cultos presenciais e teríamos que utilizar outras estratégias para fazer os cultos. A gente teve um culto no dia 15 de março, culto de celebração. Na segunda-feira, a gente recebeu a notícia, segunda-feira de manhã, as igrejas vão ter que fechar. E aí o que a gente fez? A gente teve que gravar um vídeo correndo, né? A gente foi ali na igreja, eu e meu pai, um do lado do outro, igual a gente está aqui, né? Um pouquinho pior, porque a quarentena treinou a gente, né? Hoje a gente está um pouquinho menos pior. Isso. Nós fazemos parte, nós vamos suspender de hoje até o dia 31 de março todas as atividades da nossa igreja que envolve aglomeração de pessoas. Uma coisa que aconteceu, porque algumas igrejas, né, assim como nós, eles não sabiam o que fazer. E algumas igrejas ainda insistiam em realizar cultos presenciais, mas nós optamos desde o início para obedecer, né, até um princípio bíblico, obedecer. Então nós tivemos aí que dentro de uma semana fazer os avisos e já nos preparar. Olá, irmãos, graça e paz. Nesse momento difícil, precisamos praticar aquilo que está lá em 1 Samuel 15:22, que diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Aí o primeiro culto online que aconteceu, na verdade foi o Sabadão Jovem. Então a gente, até aquele momento, a gente não fazia ideia do que a gente ia fazer. Então a primeira ideia foi de fazer na secretaria da igreja. E assim, mano, tava horrível a imagem, o som também tava bem ruimzinho, mas foi o jeito que a gente conseguiu. Está começando agora o primeiro Sabadão Online, o primeiro Sabadão Jovem da história, exclusivamente pela internet. Tava muito apertado, porque a secretaria da igreja não tem muito espaço, para quem conhece, né? Mas a gente fez, o culto foi muito bom, né? Deu tudo certo, aquele dia não caiu, não travou, né? E aí no domingo a gente já teve uma ideia diferente, que foi de fazer lá em casa, né? Na casa dos pastores Vanderlei e Divane, que tem um espaço maior, né? A internet lá também é boa, e aí a partir de então a gente começou a fazer todos os cultos lá até o final de abril, que foi quando se encerrou a quarentena, a primeira quarentena. Mas foi um desafio grande. Por quê? Porque a gente não tinha estrutura nenhuma, não tinha equipamento nenhum, como meu pai falou, e os próprios irmãos da igreja, ninguém estava preparado para esse momento. Então quem prega, os próprios pastores, os demais que levam a palavra, também estavam sentindo um friozinho na barriga diferente, porque uma coisa é eu falar para a igreja, já dá nervosismo. Agora quando eu vou falar para a câmera é um monte de nervosismo. Nós estamos aqui na minha residência, né? Nós estamos aí no período de quarentena, mas isso não é impedimento para que a gente possa falar da palavra de Deus, né? Por meio da internet, estamos cumprindo aqui aquele que diz que a palavra do Senhor será levada até os confins da terra. Estamos aí no culto ao vivo agora, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, e nesse momento a Nalva está ali ministrando a palavra do Senhor. Então, aí o que aconteceu? Vamos falar dos meses. Em abril, no começo a gente achou que era 2 semanas. Naquele primeiro vídeo lá, a gente falou assim, gente, só 2 semanas. A Noite dos Talentos está confirmada, que era no começo de abril. No mês de abril, as comemorações do aniversário da nossa igreja, de 29 anos, estão mantidas. Então, você que está aí se preparando para a Noite dos Talentos, pode continuar se organizando. Não teve Noite dos Talentos, não teve aniversário da igreja, e aí a gente não comemorou os 29 anos da nossa igreja. Aí em maio, a gente voltou com os cultos presenciais. Só que foi um retorno assim completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado até então, né? Porque aí nós tivemos então que utilizar as restrições, né? Que hoje para nós, né, já está mais tranquilo, entre aspas, né? Que é uso de máscara, álcool em gel, o tapete ali para fazer a limpeza dos pés, as né? cadeiras. Isso, pessoal usando luvas, né? Então assim, e
com um número de pessoas bem reduzido para assistir os cultos. Então foi um retorno assim totalmente novo, totalmente diferente, todo mundo se adaptando, né? E aí a gente chegou em junho, começaram a surgir rumores novamente que iriam fechar as igrejas. Aí esse foi diferente. Na sexta-feira a prefeitura soltou um decreto, todo mundo já ficou sabendo que seria o último domingo, o último culto que nós teríamos, que seria presencial, porque a partir de segunda retornaria o fechamento do comércio e das demais coisas que podiam causar aglomeração. Olá, graça e paz. É com muita alegria que estamos iniciando mais um culto de celebração. Quero desejar já as boas-vindas para você que está no Instagram, para você que está no YouTube, para você que está no Facebook. No dia 27 e no dia 28, nós voltamos a fazer o culto online. Só que a partir daí já começou a ficar diferente. Por quê? Porque a gente começou a melhorar a estrutura, a transmissão, o som. A gente já começou a mudar um pouco aquela imagem de amadorismo e passou a ficar um pouquinho mais profissional, né, Pedro? É isso, Marcelo, porque o primeiro susto ele já tinha passado. Então já não era mais novidade. Mas graças a Deus aí nós já estávamos com a equipe mais estruturada, mais preparada. A gente foi adquirindo alguns equipamentos, né, à medida do possível, financeiramente falando. E isso foi fazendo com que a qualidade das transmissões melhorasse, né, Marcelo? A igreja, né, começou a fazer vários tipos de investimentos. Então, todo mundo já começou a ficar surpreso, né? Porque antes era bem ruinzinho, o negócio não estava bom, não. E aí depois já estava profissional, o som bom, a imagem excelente, a nossa equipe de decoração também mandou super bem, né? E outras igrejas até vieram falar com a gente, né? Os próprios irmãos da igreja elogiando, claro que tudo é para honra e glória de Jesus, mas a gente tem que fazer algo com excelência. Muito tempo, lá antigamente, existia um rei, e esse rei, ele era diferente, sabe por quê? Ele era filho de Deus. Aposto que vocês já conhecem quem é. E a gente começou a tentar trazer mais esse clima de culto, né, para dentro da sua casa, porque a gente sabe que é ruim não vir presencialmente, então o online ele tem que se aproximar, né? Então a gente voltou a fazer a série do mês, os pastores já estavam pregando em pé, a gente sempre interagia, para você deixar o seu nome, pedir de oração, a nossa hashtag tradicional, Saurentena, o emoji do Rondomar, Márcia, João Lindão, quem que é esse cara? João Lindão. Ele é daqui da igreja? Pois vocês me apresentam ele então. Matador de gigantes. Hoje é o melhor dia da minha vida. O print, tira o print. É isso aí, é nóis. Tchau. E uma história interessante que aconteceu, entre várias, né, foi do dia 5 de julho. Eu anotei aqui, o nosso primeiro culto do mês de julho é Santa Ceia e tal. A gente encerrou o sabadão no dia 4 e fomos embora da igreja, a internet não estava funcionando. No domingo, a gente chegou aqui para organizar e a internet continuava sem funcionar. Então a gente já começou a suspeitar, e foi ali 8, 8 e meia, 9 horas, não funcionava. A gente teve que ir para o plano B. Qual que era o plano B? Que a gente criou na hora, porque a gente nunca tinha passado por isso. Teve 1 milhão de novidades. A gente teve que gravar o culto. Então a gente teve que ligar pra galera do louvor, combinar com o pessoal do Sal Kids que só vinha à noite, falar o culto vai ser agora, porque a gente teve que gravar de manhã para dar tempo de editar e soltar o vídeo até de noite. Então assim, foi uma correria. A gente começou a gravar mais ou menos ali pro meio-dia, acabamos lá para as 2 horas. Aí a gente pegou o vídeo, editou correndo e o vídeo só foi entrar no ar 7h10 da noite. A gente falou que ia ser 6, não foi 6, falou que ia ser 7, não foi 7. Foi 7h10 e a galera assistiu o culto gravado. Alguns estão descobrindo agora. Mas graças a Deus, né, junto com toda essa equipe, né, Deus nos enviou talentos em diversas áreas na igreja. Graças a Deus conseguimos então gravar o culto e editar. E à noite, né, entrou com um pouco de atraso, mas quem estava assistindo não percebia nada daquilo que a gente tinha passado o dia todo naquela sofrência. Nós somos bons atores, viu? Já precisando aí
Globo, Record, algum de Hollywood aí, pode chamar a gente. Aí no mês de julho a gente fez algo diferente no Sabadão Jovem. A gente pensou que seria interessante trazer alguns assuntos para a igreja, assuntos que às vezes a gente não fala muito. Então o primeiro bate-papo que a gente fez foi sobre racismo, o segundo foi sobre abuso, o terceiro sobre pornografia e o quarto sobre homofobia. Em todos esses bate-papos tinham pessoas convidadas, especialistas para falar sobre cada área, sobre cada assunto. A gente conduzia o bate-papo, mas eram eles que falavam as questões, porque são assuntos bem delicados que nós temos que tomar cuidado, mas que a gente precisa falar na igreja à luz da palavra de Deus, porque senão outras pessoas vão falar em outros lugares. E aí chegou o mês de agosto, e no mês de agosto foi liberado o retorno dos cultos presenciais. Como nós já tínhamos lá atrás tido a experiência dos cultos presenciais, então também ficou mais fácil. Começamos a utilizar os protocolos, né? A questão da máscara, álcool em gel, do tapete, afastamento das cadeiras. Desde o primeiro momento lá nós já tínhamos criado um vídeo orientativo de quem deveria participar ou não do culto, cuidado com as pessoas na área de risco, né? E no mês de agosto aconteceria a nossa viagem para a praia, que já é tradicional, e esse ano nós tivemos que cancelar, né? E logo no começo de setembro aconteceria também o culto, aliás, o encontro de casais em Caldas Novas, que também já é bem tradicional, e nós tivemos que nesse momento também cancelar, né? Adiamos para o ano de 2021. Aí chegou o mês de setembro, e em julho a gente tinha feito aqueles bate-papos no Sabadão e o pessoal gostou bastante desse formato. E no mês de setembro tem a campanha contra o suicídio, que é conhecido como Setembro Amarelo. Então a gente achou que seria importantíssimo falar sobre isso, porque no meio dos jovens esse assunto, infelizmente, ele está muito em alta, a questão da depressão, da ansiedade, do suicídio. E enfim, então nós também trouxemos especialistas, psicólogos, pessoas cristãs para falar sobre o Setembro Amarelo e foi muito bacana. A gente começou falando sobre saúde mental, no outro sábado foi sobre ansiedade, no outro sábado foi sobre depressão e encerramos falando sobre o suicídio. Mais marcou. Foi a de número 16 instruções básicas para o solteiro. Foi um crescimento espiritual muito grande. É um assunto que eu gosto muito de aprender. Em setembro também aconteceu algo bem especial, que foi o encerramento da nossa escola bíblica. Tivemos um tira-dúvidas com o pastor Terço Júnior, que já foi aqui da igreja e é um cara que entende muito de Bíblia, né, pai? E foi muito importante, porque as perguntas eram totalmente voltadas para curiosidade sobre a Bíblia. E nada melhor para falar da Bíblia que ele que tem um conhecimento aprofundado. Tércio Júnior, né? O Tércio pai, que logicamente o pai dele, né, teve aqui conosco bem no início dessa congregação. Era um homem assim, conhecedor profundo da palavra de Deus, já tinha lido a Bíblia, eu acho que mais de dezenas de vezes. E o Tércio Júnior seguiu, né, esse caminho. Então não tem nada na Bíblia que ele não consiga explicar. Inclusive ele nos ensinou algo maravilhoso. Falou assim, eu só vou até onde a Bíblia vai. E conseguiu responder com muita tranquilidade, com muita profundidade, todas as perguntas, né? To the dark night, far away, I am dying, forever crying. E chegou o mês de outubro e também retornamos mais uma atividade que estava todo mundo com saudades, que é a nossa vigília no monte. E aí nós adotamos todos os protocolos, né, as medidas
medidas de segurança recomendadas aí pelo Comitê de Saúde. E tivemos então, em outubro, o retorno da nossa vigília no Monte Manaim. E foi assim um tempo maravilhoso ali naquele lugar, né, Marcelo? E a gente continuou com os protocolos de segurança. A vigília está durando um pouquinho menos de tempo, mas é muito importante que a gente tenha. E no mês de outubro também teve o Outubro Rosa, em que as mulheres também usaram a criatividade aí para estar trabalhando, o Ministério de Mulheres. E aí durante todo o mês de outubro, durante todos os domingos, os cultos de celebração foram conduzidos pelas mulheres, desde a portaria, palavra de avisos, dízimo, também o compartilhar da palavra de Deus até o final de outubro. Foram só as mulheres que fizeram, e no último domingo teve um testemunho impactante da Ilza Mar, que é a minha tia, tia Ilza. Ela trouxe aqui o testemunho dela também, tudo a ver aí com o Outubro Rosa, porque ela venceu o câncer de mama, a mãe dela também venceu o câncer de mama, a minha avó. Verdade, e ao longo desse mês de outubro rosa, elas trabalharam aí o livro de Ruth, que é um livro assim com um testemunho muito forte. Então quando a Ilza, minha irmã, veio trazer o testemunho, fechou assim, vamos dizer, com chave de ouro, aquilo tudo que as mulheres prepararam para o Outubro Rosa. Parabéns, mulheres! Durante esse ano de 2020, a gente deixou de realizar vários eventos, grandes eventos, que a gente sempre fazia todo ano. Uma dessas coisas é o Mega Sabadão, que também é algo que acontece anualmente para comemorar o aniversário do Sabadão Jovem. A gente estava indeciso se realizava ou não, mas chegamos na conclusão de que dava para fazer se fosse da mesma forma que estamos fazendo os cultos, com os protocolos de segurança, com o distanciamento. Então a gente comemorou o 6º aniversário, foi o 6º Mega Sabadão, com a conferência dos super-humanos. E foi muito massa, Deus ele superou as nossas expectativas. Foram 3 dias, na sexta, no sábado e no domingo, com pastores convidados, com bandas convidadas. No sábado de manhã a gente teve um momento sobre namoro, um bate-papo sobre namoro, com pastores convidados também que atuam bastante nessa área, E assim, os meninos aprenderam bastante. No sábado à noite, os irmãos vieram vestidos como se fosse na época da Bíblia, como pessoas que estão na Bíblia, ou que pessoas, ou caracterizado com algo que tem a ver com a Bíblia, Por exemplo, a gente teve a própria Bíblia, a gente teve o trapo de imundície, um monte de gente, como você pode ver aí nas fotos. No final a gente deu uma lembrancinha e encerramos no domingo, no nosso culto de celebração, para comemorar e não deixar passar batido mais esse aniversário do Sabadão Jovem. Até lá, hein? Até a próxima. Um abraço, com Deus. E aí, no final do mês, a gente também fez outra coisa que a gente sempre realizava 3 a 4 vezes no ano, mas esse ano não fizemos, que foi o batismo, no último domingo do mês de novembro, pai? Isso mesmo, porque a gente já estava acostumado, assim que nós retornávamos do encontro com Deus, que era um momento assim maravilhoso na vida da igreja, que eu creio que está todo mundo com saudades, nós realizamos o batismo daquelas pessoas que foram no encontro, que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus e que desejavam então agora ser uma nova criatura. E tivemos essa oportunidade, cerca de 10 irmãos, como vocês estão vendo aí nessas cenas, passaram pelo batismo, tiveram o privilégio aí de, assim como Jesus, de morrer para esse mundo, de ressuscitar um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, para a honra e glória do Senhor Jesus. Grande evento que aconteceu foi o nosso culto de Natal, que é outra coisa que a gente sempre faz todo ano, e estávamos acostumados a realizar no domingo com um café da manhã para as famílias e com algumas atrações no nosso culto de Natal. Esse ano a gente, lá em janeiro, planejamos de fazer o culto de Natal no dia 22 de novembro, numa terça-feira à noite, com uma cantata de Natal, com algumas coisas diferentes. Depois a gente viu que não ia dar e achamos que nem ia ter culto de Natal, mas começamos a planejar um culto online e que foi uma bênção. Acabou de acontecer,
A gente recebeu uma banda convidada que cantaram alguns louvores natalinos. A gente teve a galera do Sal Kids, sempre com aulas assim espetaculares para as crianças. Os nossos pastores conversaram num bate-papo sobre a Bíblia. Tivemos a Santa Ceia e foi muito bacana esse culto, né, pai? Foi, e a gente aproveitou, né, para falar nesse bate-papo pastoral sobre a importância do Natal. Porque para algumas pessoas o Natal é um motivo de festa, de alegria, para outros já é um momento de tristeza, mas a maioria das pessoas tem dificuldade de saber o que realmente significa o Natal. E nós tivemos a oportunidade de dizer que o Natal, né, ou seja, o nascimento daquele que veio para redimir o mundo, né? Aquele que nasceu para morrer pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas enfermidades. Então foi assim um culto maravilhoso, mais alguma coisa que realizamos na igreja dessa forma online e que de fato eu creio que todos que assistiram ficaram maravilhados com aquilo que Deus proporcionou para nós mais uma vez na realização desse culto de Natal. Eu quero assim, inclusive, parabenizar, porque foi uma semana de muito trabalho, de muito preparativo, decoração, edição de vídeos, o pessoal do Sal Kids ensaiando. Então assim, eu quero deixar aqui a minha gratidão a toda essa equipe, né, todos os líderes de ministério, todos aqueles que compõem o ministério aqui na igreja. Eu quero dizer que foi fantástico todo o trabalho que vocês fizeram ao longo do ano, mesmo diante de tantas dificuldades, diante dessa pandemia, ninguém desanimou, ninguém afrouxou, né? Todos estavam aí fortes e firmes e eu creio que estamos fechando com chave de ouro para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém.